bem com sua família? Creio que tudo está bem. Desejo e faço votos por tua prosperidade e saúde, enquanto tua alma prospera, sendo renovada pela palavra de Deus. Números capítulo 24. Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Diz o texto: Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de teus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como a do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com suas setas os atravessará. Este baixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoastes. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. E eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? O que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então, é interessante porque nós vemos aqui algo que muitas vezes na leitura a gente não consegue enxergar. É bem verdade que Balaque, ele recebia, vamos dizer assim, sobre ele o Espírito de Deus e foi um profeta, vamos dizer assim, usado por Deus, né? Mesmo não fazendo parte do povo de Deus. Interessante, isso aqui não foi ao encontro de agouros, do versículo 1, levando-se em consideração o versículo 23 do capítulo 23, agora Balaão sabia que os métodos dos encantamentos eram inúteis. Balaão também era um homem assim que usava encantamentos, né? Ele era um falso profeta, pode-se dizer assim, porque através de encantamentos ele fazia com que os inimigos prevalecessem uns contra os outros, refém das crenças que ele tinham. Veja como é importante nós termos fé na palavra de Deus para diminuir as crenças em crendices, em coisas que, vamos dizer assim, não são alinhadas com a palavra de Deus, mas se nós, pela falta de conhecimento, colocarmos fé nessas crendices, nós podemos sabotar o plano de Deus para a nossa vida. Não cumprindo o plano do Senhor, não obedecendo o plano do Senhor. E Balaão vai ser lembrado porque ele vai ensinar as mulheres a como fazer o povo de Deus não receber a bênção de Deus. E sabe como é? Seguindo a idolatria, servindo a outros deuses. Nós vamos ver isso, né? O texto aqui não fala, mas nós vamos ver que lá no capítulo 31, Balaão vai morrer. Então, Balaão não chegou a amaldiçoar o povo de Deus, pois por divina revelação Deus não o permitiu. Contudo, Balaão ensinou aos inimigos de Israel como fazê-los cair e perder a proteção do Altíssimo. Ele foi morto pelo exército de Israel, juntamente com os reis midianitas e boa parte deste povo. Então, Balaão, ele se tornou, vamos dizer assim, um homem que Deus usou pela sua misericórdia já nessa época, abençoando o povo de Israel, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo
15 diz assim, olha, vamos ver do 13. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, ou seja, vivem debaixo de maldição. Desviaram-se do caminho reto, falando a respeito de cristãos que se desviaram, estavam no meio aqui, Pedro advertindo, diz assim, seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humanas. Então Pedro está repreendendo aqui pessoas que seguem o exemplo de Balaão. Mesmo Balaão abençoando, né? Ele revelou a forma de como o povo de Deus poderia, vamos dizer assim, não receber a bênção de Deus. A mesma coisa vai acontecer no texto, aqui na carta de Judas, nós podemos observar aqui em Judas, né? Versículo 11, porque Judas só tem um capítulo. E olha como é interessante aqui o que Judas vai dizer. Versículo 10, repreendendo também, diz assim, tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, deste modo, provocam a sua própria destruição. Olha, é interessante, Balaão, ele vai dizer aqui no versículo 23 do capítulo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? É interessante, no capítulo 24, no versículo 8, ele diz, Deus os tirou do Egito, cujas forças são como o boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Aí ele diz aqui, olha, que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Ele está dizendo aqui exemplo de cristãos ou de pessoas que no meio do caminho se desviaram do caminho reto, né? Então não vale encantamento sobre o povo de Deus, verdadeiramente. Mas se o povo de Deus abandonar Deus e começar a pecar, amado, vai sofrer muitos danos. Olha a mensagem em Apocalipse capítulo 2 à igreja de Pérgamo. Nós temos que aprender isso, versículo 14. Deus dizendo assim, Jesus revelando a João dizendo assim, tenho contra vocês algumas queixas. Vocês toleram em seu meio pessoas cujos ensinos é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas, que era uma seita que tinha na época de João aqui, na época do Apocalipse. Mas veja como ele fala aqui, olha, semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Mesmo proferindo a bênção aqui, depois Balaão ensinou a Balaque como fazer o povo de Deus tropeçar. E é interessante, ele vai ser morto. Ele aqui vai embora para a Mesopotâmia. Vai dar uma profecia falando sobre a estrela de Jacó. Amém? É interessante aqui, porque nós vamos ver mais uma vez, né? O estado estático é a forma de revelação. Ele vai dizer aqui, ó, versículo 15. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor. Ele fica meio que assim, ó, em transe. E vai profetizar. Mas ele vai ensinar o povo de Deus a viver uma vida não consagrada. Irmãos, a única coisa que pode te atrasar, a única coisa que pode te impedir de ser abençoado e de cumprir o propósito de Deus para a tua vida é você mesmo. E não levar a sério o plano de Deus para a sua vida. Amém? A bênção ou a maldição de Israel tem um poder recíproco. A tentativa de Balaque de amaldiçoar traria uma maldição para o seu povo. Daí a proclamação de Balaão sobre o julgamento futuro de Moabe e das outras nações no oráculo não solicitado. Né? Então aqui nós vemos, né,
E nós vamos comentar amanhã ainda parte desse capítulo, porque tem muitas coisas que nós precisamos aprender aqui. Amém? Então eu quero estimular você a ler o capítulo 24 e prestar atenção naquilo que é profetizado. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser obedecida. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nós estamos agora somente com 50% da capacidade na igreja. Então, mande logo o seu nome, porque assim que encerrar, a gente envia a resposta dizendo que não temos mais lugar na lista. Aí você pode participar pelas redes sociais, acompanhando de casa. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua casa. Assim como é próspera a tua alma. Amém? Quando tua alma prospera, toda a tua vida será próspera. Então que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.